Boa noite. Ela tem fama de durona e de administradora segura e competente para enfrentar crises. Ex-guerrilheira foi presa e torturada durante o regime militar. A ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, Dilma Rousseff, é a entrevistada do Roda Viva desta noite, que volta em instantes. Rousseff assumiu o Ministério da Casa Civil após o ex-ministro José Dirceu deixar o cargo pressionado pelas denúncias de corrupção. Ex-guerrilheira Dilma Rousseff passou 3 anos presa em São Paulo durante a ditadura. Foi torturada por 22 dias e saiu de lá diferente. Segundo ela, ficou mais tolerante com os outros e aprendeu a conhecer seus próprios limites e fragilidades. Na clandestinidade, usou os nomes de Estela, Luísa, Patrícia e Wanda. Presa, chegou a ser chamada de Joana d'Arc da guerrilha. O sobrenome Rousseff herdou do pai, um búlgaro. Dilma Rousseff nasceu em Minas Gerais, viveu em São Paulo, mas escolheu o Rio Grande do Sul para exercer a carreira de economista, depois de fazer doutorado em economia monetária e financeira. Foi secretária da Fazenda de Porto Alegre entre 1986 e 88 e secretária de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul por 2 vezes. Antes de se tornar a primeira mulher a assumir o Ministério da Casa Civil, conduziu a pasta das Minas e Energia no governo Lula. Para entrevistar a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, nós convidamos Ana Maria Tarran, editora-chefe do Jornal do Brasil, Paulo Moreira Leite, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Fernando Rodrigues, colunista e repórter do jornal Folha de São Paulo em Brasília, Helena Chagas, diretora da sucursal do jornal O Globo em Brasília, Denise Rotenburg, colunista de política do jornal Correio Brasiliense, e Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes deste programa. Boa noite, ministra. Boa noite, Marcon. Queria começar pelo seguinte: a senhora, quando assumiu, deixou claro que o caminho que a senhora ia adotar na Casa Civil era mais, digamos, gerencial e menos de acumular, por exemplo, o lado político, como fazia o ex-ministro José Dirceu. E se a senhora tivesse que fazer um balanço desse tempo todo que a senhora está lá, que obras, que resultados é possível apontar que a senhora se orgulha deles? Bom, Marcon, eu acredito que não existe nenhuma gestão, principalmente na Casa Civil, que seja ou só política ou só técnica. Ela geralmente combina os dois aspectos. Para nós, eu acho, do governo, a coisa mais importante nesse período foi que nós fomos capazes de enfrentar a crise. Tanto no que se refere à apuração de todas as responsabilidades, como no que se refere a que fomos capazes também de não deixar o governo paralisado. Nós encaminhamos todas as ações que estavam em maturação nesses últimos 1 ano que eu estou na Casa Civil. Na verdade, desde as obras dos 26 quilômetros de recuperação da malha rodoviária. 26 mil quilômetros. 26 mil. São 26 mil quilômetros da malha rodoviária que, de uma forma ou de outra, nós fizemos alguma intervenção, ou de manutenção, ou de recuperação, ou duplicação. Obviamente, algumas intervenções menores. Passando pela farmácia popular, pelos remédios fracionados, acho por esse processo que está amadurecendo da TV digital, pela questão da autossuficiência do petróleo, por todo um processo também de constituição de um padrão de energia renovável, que tanto no biodiesel como no etanol e agora no HBio, o Brasil pode se vangloriar de que tem uma matriz energética renovável, como também eu acho em reformas que são fundamentais para a boa gestão pública, a unificação das receitas, que em que pese nós termos tido a medida provisória derrubada, nós encaminhamos ações no sentido dessa unificação e ela é responsável por uma diminuição no crescimento do déficit previdenciário. Todo o processo que passa por dentro do governo, ele se dirige para a Casa Civil. E eu acredito que, fundamentalmente, eu fui uma facilitadora das ações dos diferentes ministérios. E acho que
nós tivemos, neste último ano, um desempenho que eu acredito bastante eficiente no que se refere tanto a projetos que foram aprovados no Parlamento, quanto ao lançamento de projetos que estavam em processo de amadurecimento, mas também cumprindo metas. A senhora acha que a percepção, só um minutinho, a senhora acha que a percepção da opinião pública é essa que a senhora tem, de que o governo foi eficiente? Eu acho que com algumas críticas que necessariamente, em qualquer momento, elas sempre aparecem, a não ser que a gente fosse muito pretensioso e achasse que era uma obra acabada e perfeita, portanto, nós somos sujeitos às críticas, eu acho que a percepção da população é essa. Eu acho que a população reconhece que, por exemplo, nós estamos fazendo um esforço bastante grande para colocar a economia nos eixos, garantir estabilidade econômica, macroeconômica, e, ao mesmo tempo, estamos sendo capazes de desenvolver políticas sociais como o Bolsa Família, o ProUni, o Luz para Todos, que resultam, eu acho, numa modificação do padrão no Brasil. Nós, hoje, temos crescimento e inclusão social. Isso está expresso nas pesquisas da PNAD. Há diminuição da pobreza, tanto dos extremamente pobres como dos pobres, como também há modificações que permitem que a gente possa entrever, no futuro, um processo crescente de modificação das condições econômico-sociais do país. Eu acho que chegar concretamente a atender o desafio de cumprir metade da meta de eletrificação rural é um grande desafio, com Luz para Todos. Ter mais do que dobrado as vagas disponíveis nas universidades com o ProUni, acho que também foi uma conquista. E acredito que ter mantido o valor do salário mínimo, através de uma política de combate à inflação que nunca buscou soluções fáceis, e ter preservado também os contratos dominados em reais, é outra conquista. No ano passado, ministro, houve uma grande divergência, inclusive envolvendo a senhora e o ex-ministro Palocci, sobre o rigor da política fiscal, né? Acho que a senhora chegou a usar a expressão, é uma política que fica enxugando gelo, porque combina um ajuste fiscal muito rigoroso com juros altos. Esse ano a gente está vendo que o governo está gastando bem mais, a ponto até de ser acusado de estar gastando eleitoralmente, porque é um ano eleitoral. Mas o fato é que a gente nota que houve uma inflexão nessa política. O que aconteceu? O seu lado venceu, seu ponto de vista venceu dentro do governo. Como que se explica? Houve uma pequena mudança, Helena, né? Eu diria mais que a realidade modificou-se. Primeiro, porque no ano passado você tinha um patamar de taxa de juros bem mais elevado. E, portanto, o rigor do superávit primário foi maior. Nós chegamos a 4,8% do PIB. Esse ano, com taxa de juros decrescente e a economia crescendo, nós estamos, assim, podendo tranquilamente, mantendo toda a robustez fiscal, que é a característica desse governo, fazer um superávit, que é a meta, que é os 4,25. Então, obviamente, há uma diminuição. De outro lado, a própria legislação, ela te obriga a fazer uma parte dos gastos no primeiro semestre, ela modifica a forma da execução orçamentária, né? Tanto a lei de responsabilidade fiscal como a lei eleitoral. Agora, eu queria sinalizar uma coisa. Nos últimos anos, o nosso governo, o governo do presidente Lula, foi o governo que fez a política fiscal mais robusta. Então, vamos recuperar os dados. De 95 a 98, o superávit não foi superávit, foi um déficit médio de 0,2. De 98 a 2002, de 3,25. O que levou o Brasil a ser obrigado a praticar superávites do nível que nós praticamos foi, de fato, a inequívoca constatação que na primeira 8 anos atrás nós tivemos um superávit, um déficit nas contas públicas. Depois nós tivemos, para fazer face a esse rombo que vinha do passado, fizeram um superávit insuficiente. Nós, nos últimos anos,
podemos nos credenciar a dizer que fizemos uma política fiscal robusta, que essa política fiscal ela pode perfeitamente ser flexível a ponto de se adaptar a modificações da realidade. Ministro, vamos pegar a contrapartida da política fiscal robusta aí? Quer dizer, quando a gente pega... O governo é uma realidade complexa, né? A gente pode pegar 10 itens aqui para mostrar que o governo está ótimo e 10 itens para mostrar que o governo é muito ruim. Isso aí em qualquer circunstância, né? Agora, a gente tem feito um conjunto de seminários para discutir a realidade brasileira, daí você pega fundos sociais, que é um grande avanço. Contingenciamento, então, você não consegue cumprir com a estratégia de investir em tecnologia de forma adequada. Saneamento, quando você pega o que sai de tributação do saneamento, por conta de aumento de PIS e COFINS para o superávit robusto, é mais do que se investe em saneamento. Setor elétrico, medicamentos. Quer dizer, quando você pega todo esse conjunto de fatores, tecnologia militar, por exemplo, projetos importantíssimos parados por falta de orçamento, nós estamos hoje presos a uma armadilha aí, extraordinária, aí, que é o superávit robusto. Como que o governo, em caso de segundo governo Lula, se pretende resolver e atacar essas questões, que a senhora sabe mais do que ninguém, são aquelas que levam ao desenvolvimento, e não o superávit fiscal robusto? Primeiro, Nassif, nós não podemos inventar a realidade que recebemos. Nós recebemos o país quebrado. Tivemos, ao assumirmos, um choque especulativo que levou o dólar a 4%, explodiu o risco do país, a inflação a 12,5%. E o que nós fizemos? Nós controlamos essa crise que recebemos, organizamos a economia e tentamos, obviamente, um processo que tinha de combinar várias, eu diria assim, obrigações, tá? Tinha de combiná-las. Uma, nós tínhamos de manter a inflação sob controle. Duas, nós tínhamos de fazer, naquele momento, um superávit mais elevado, porque, como eu disse, tínhamos recebido as contas completamente desestruturadas. E terceiro, havia um processo no Brasil de desmonte do Estado. Quando você se refere ao saneamento, você esquece que tem um problema central na questão do saneamento, que é o marco regulatório, que de fato, que está em trâmite no Congresso, já foi tentado vários acordos e que, necessariamente, esse, vamos dizer assim, marco regulatório, ele está mais atrasado em relação a outros. Nós conseguimos transitar com o marco regulatório do setor elétrico. Ele passou e, portanto, hoje nós temos uma situação mais favorável. Agora, a senhora acredita de outra que vai ser parte, aprovado? não vamos esquecer que, combinado com esse superávit primário, nós fizemos uma desoneração tributária da ordem dos 20 bilhões. Nós transferimos a maior parte do arrecadado para estados e municípios. Nós aumentamos o investimento das empresas estatais no Brasil, nós aumentamos e recuperamos a capacidade de investimento do Estado em rodovias. E agora estamos tentando recuperar também em ferrovias com bons resultados. Está aí a Norte-Sul, e a Transnordestina, que está saindo agora do papel e sendo financiada. Eu acho que nos últimos tempos nós tivemos uma série de desafios e fizemos face a eles. Agora, nós não vamos vender a facilidade de achar que sem um ajuste macroeconômico, o Brasil hoje poderia dizer que as flutuações no mercado internacional do dólar e das ações não nos afetariam, porque nós fizemos um ajuste no setor externo muito significativo. Nós temos hoje 63 bilhões de reservas, pagamos o Fundo Monetário, pagamos o Clube de Paris, temos hoje uma dívida indexada ao câmbio que se reduziu de 22% para 2,2%, uma dívida pública, títulos, uma dívida pública que estava pré-fixada em torno de 27, 28%, que hoje também está em 2,2%. Então, eu acho que um governo necessariamente, você pode apontar defeitos e pode apontar também virtudes. Ministra, eu acho que o nosso governo tem uma virtude básica, ter sido capaz de combinar crescimento econômico e distribuição de renda. Não teve crescimento, ministro.
Eu acho que tem. Mesmo hoje o mercado teve uma oscilação, as bolsas caíram, o dólar subiu, tudo em função da inflação norte-americana. A senhora acredita que o Brasil está preparado para enfrentar uma crise mundial, se houver uma queda nas bolsas, como ocorreu hoje? O país vai ser afetado? Ou a blindagem que o governo Lula fez foi suficiente para passar esse... Olha, Denise, eu até te agradeço a pergunta, porque eu acredito que se tem uma área que nós fomos extremamente bem-sucedidos, foi nessa capacidade do chamado ajuste externo. Hoje o Brasil, ele tem muito menos, mas muito menos fragilidade. A situação do Brasil hoje, diante de qualquer variação, qualquer surto especulativo no mercado internacional é muito mais robusta, justamente por essas razões que eu disse. Primeiro, porque nós temos hoje, visivelmente, né, uma elevação bastante significativa nas nossas exportações, no saldo da nossa balança comercial. Nós temos também hoje uma situação de uma política bastante diferente em relação à dívida externa. Nós pagamos o FMI há 4 anos, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente estava se socorrendo do FMI. Não só nós pagamos o FMI mais o Clube de Paris, mas mesmo depois de pagar, ainda temos um nível de reservas muito tranquilo, de 63 bilhões de dólares. Agora, o setor produtivo está muito preocupado, né, ministra? O setor calçadista gaúcho, que a senhora conhece muito bem, esteve em Brasília na semana passada, fazendo um movimento e pedindo um câmbio mais favorável às exportações. O setor agrícola está em crise, também pedindo socorro. E como é que fica? Vai vir uma segunda carta aos brasileiros voltada ao setor produtivo, como desejam, por exemplo, PSB e PCdoB? Bom, eu queria dizer o seguinte, Denise. Eu acho que, de fato, né, nós temos de acompanhar cuidadosamente a questão do câmbio. Tanto o ministro Guido Mantega como o ministro Henrique Meirelles, eles vêm apontando a necessidade de haver uma modificação na legislação cambial, uma vez que ela é fruto de um período em que havia escassez de divisas. Como agora nós estamos numa outra situação, seria importante que a gente tivesse uma legislação flexível e reversível. Já poderia elencar 2 ou 3 pontos dessa nova legislação? O que eu tenho visto ambos levantando é a questão daqueles 2 decretos. Um que diz respeito ao fato de que quando você liquida uma posição lá fora, uma posição de exportação, né, você tem tudo que você conseguiu em dólar, você tem de trazer para o Brasil, mesmo que você tenha pagamentos a realizar lá fora, né? A segunda questão, a questão do aumento do prazo. E outras discussões que estão tendo dentro do governo, que eu não, ou seja, não é a minha área, mas eu sou informada que tem se discute várias alternativas. Mas todas elas não no sentido de inventar nenhum milagre, de fazer nenhuma política de controle cambial tradicional, uma vez que a própria realidade de hoje mostrou que o câmbio é flexível mesmo. Hoje nós tivemos um câmbio que chegou a 2,30. Mas essa oscilação não é virtuosa, né, ministra? Não, ela não é virtuosa, mas o mercado de câmbio é pouquíssimo virtuoso, né, Nassif? Ele é sujeito a grandes especulações, especula-se contra a moeda, contra o câmbio, contra os juros. Então, é uma situação que, por isso que se acompanha sistematicamente. Então, eu acredito, te respondendo, Denise, que nós temos hoje uma situação no país, no fronte externo, mas assim, bastante mais tranquila. Isso está expresso no fato de que, com tudo isso, o nosso risco país está em torno dos seus 270, 250, 230, e nós saímos há séculos dos 1.500 pontos que a gente vivia frequentando no passado. Ministra. Eu acho que isso é muito importante também, só acabar uma respostinha, porque eu acho que tem nessa característica do câmbio, principalmente numa conjuntura de queda dos juros, a possibilidade de você ter
pelo menos algumas das questões que levaram à desvalorização cambial mais mitigada. Ministra, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu lembro ao telespectador que o Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil, e para participar, fazer perguntas ou fazer sua crítica, sua sugestão, você pode usar o telefone 0 operadora 11 3677 1310, 3677 1310, ou o fax 3677 1311, também código aqui de São Paulo. Pela internet você acessa o site do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva, e manda o seu e-mail, e assim como, por exemplo, o Durval Forte aqui de São Paulo, cuja pergunta foi respondida pela ministra. No intervalo, eu ainda recordo que você pode encomendar em DVD o programa de hoje e todos os outros da série. O endereço é www.culturamarcas.com.br ou 3081-3000, o telefone. Na plateia desta noite nós temos José Américo, vereador pelo PT de São Paulo, Renata Fleury, empresária do ramo de café, Sidney Mendes Sá, gerente de segurança da Petrobras. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. É dela a responsabilidade de fazer com que as coisas que o governo quer aconteçam. A Casa Civil é responsável principalmente pela assistência e assessoramento direto e imediato ao presidente, verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, avaliação e monitoramento da ação governamental e dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência e operacionalização do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. No governo Lula, o Ministério da Casa Civil começou nas mãos do articulador do partido, José Dirceu. No início, o ministro foi acusado de pouco diálogo e de uma postura rígida, tanto para com a oposição como para com os parlamentares da base do governo. José Dirceu e o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, dividiam as atenções do Palácio do Planalto. A primeira crise na Casa Civil aconteceu em fevereiro de 2004, quando a imprensa divulgou que Valdomiro Diniz, um assessor próximo de José Dirceu, fora flagrado cobrando propina do empresário de jogo, Carlos Cachoeira. Valdomiro caiu e o ministro se disse traído. Mas após denúncias de corrupção no governo, o deputado Roberto Jefferson acusou Dirceu de ser o responsável pelo mensalão, um suposto esquema de pagamento para que deputados governistas aprovassem projetos de interesse do Palácio. Após 2 anos e meio de governo, José Dirceu deixou a pasta e, no lugar, entrou a então ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff. Ministra, no dia 10 de setembro de 2005, para a Folha de São Paulo, a senhora deu uma entrevista ao jornalista Valdo Cruz e disse o seguinte, que não ia se repetir o esquema nas CPIs daquela ocasião que tinha acontecido com a CPI do orçamento. Já aprendemos para não repetir. Não podemos repetir o período da Idade da Idade Feudal, em que eu tinha de provar minha inocência. Mulheres tinham que provar que não eram bruxas. Disse mais, a certeza de punição para culpados e da inocência para inocentes é a base da economia. E a senhora disse o seguinte, se não provarem cabalmente a culpabilidade de quem quer que seja, começando pelo Zé Dirceu e indo para qualquer outra pessoa, acho que qualquer punição sem prova cabal não será correta. Agora nós temos 3 deputados do chamado esquema do mensalão, caçados. Todos os outros, até o momento, foram absolvidos. A senhora acha que se inocentaram os inocentes? Eu acredito que a questão da necessidade de prova não é algo que seja negociável por qualquer governo que se diga democrático. O que eu acredito é que há várias instâncias de julgamento. Os que foram inocentados no Legislativo, perante o Legislativo, legalmente estão inocentes. Agora, perante qualquer outro órgão, podem ser culpados ou não. Não me cabe fazer esse julgamento. Paulo Moreira Leite. Ministro, eu queria retomar uma discussão do bloco anterior, anunciando, claro, a minha total ignorância, comparando com o Luiz Nassif e com a senhora, mas a senhora falou muito em crescimento. E quando a gente vê o que aconteceu com o Brasil nesse período mais recente, a gente teve, de fato, um crescimento positivo, mas que se a gente compara com o que está acontecendo no mundo, mesmo o que está acontecendo no continente, a gente cresceu menos que a Bolívia, a gente, no fundo, cresceu menos que a maioria dos países do continente e só crescemos assim, mais do que o Haiti, né?
Aí, será que é correto falar em crescimento? Será que é correto apresentar esse crescimento econômico como uma virtude do governo? Porque, na verdade, esse crescimento, assim, todos os indicadores que a gente tem, são que, assim, a gente vive uma situação externa bastante favorável e que, na verdade, o governo não soube, assim, traduzir isso internamente. Tanto que a gente cresceu muito menos do que outros países que vivem uma situação muito mais difícil, muito mais conturbada que a nossa, né? Como é que a senhora vê isso, assim? Eu acredito, até é interessante, saiu nesse fim de semana uma entrevista daquele economista que criou o termo BRIC, e que ele mostra claramente que o Brasil tem uma trajetória, a partir do momento que ele entrou numa nova etapa de controle de inflação, de crescimento com taxas de câmbios flexíveis, com fundamentos mais sólidos, ele tem uma perspectiva de crescimento de médio prazo. Eu acredito, inclusive, que em termos de homogeneidade, quando você compara o Brasil com as outras economias, ele é um país hoje mais homogêneo. Inclusive também por causa que fazemos uma política de distribuição de renda através do Bolsa Família e de todos os programas sociais do governo, que torna esse crescimento muito mais sustentável a médio prazo. Você tem grandes desigualdades em outros países que, obviamente, estão sendo também, acredito, supridas. Eu acho que nós estamos na nossa trajetória, que é a trajetória que começou em 82 com a crise da dívida, e que agora nós saímos desta etapa que se encerra com todos os processos, nós não estamos mais, porque tem países na nossa vizinhança que cresceu muito mais do que nós, mas os fundamentos dele... mas os fundamentos, eu questiono se os fundamentos são duráveis, eu questiono se você pode segurar a inflação da forma como seguraram. O que eu acredito, e olhando para o Brasil, é que hoje nós reunimos as condições para ter perspectiva de crescimento a longo prazo. Nós não estamos mirando só um período de governo. Aliás, isso é fundamental que aconteça no Brasil. Que não seja por causa daquele outro governo, que as coisas entram nos eixos. Nós entramos agora, eu acho, numa trajetória de crescimento da economia brasileira, de distribuição de renda da economia brasileira e de reconstituição da capacidade do Estado de agir. Ele tem de se tornar mais eficiente, isso eu não tenho dúvida. Outros passos devem ser dados aqui para frente, mas eu não olharia de forma pessimista. Eu acho que nós podemos ter tido nível de crescimento menor, mas nós temos, eu acho, hoje, um caminho mais aberto para o crescimento do que nós tivemos em qualquer outra época dos últimos 20 anos. Acho que isto vai estar expresso no fato de que chegamos e atingimos condições que antes não se via no Brasil. Mesmo esse processo de termos, eu acho, mas, assim, gerido a crise externa de uma forma consistente, é inequívoco. Ana. Ministra, eu gostaria de pegar um gancho em dois pontos muito delicados quando a gente fala em crescimento e que afetam diretamente a população. Nós temos uma crise prevista de fornecimento de gás com a Bolívia, apesar de todas as promessas do presidente Evo Morales de manter o fornecimento até agora aparentemente cumpridas. Ele vai aumentar o preço do gás, a gente sabe que uma eleição sempre segura o aumento do preço do gás também no país, mas depois da eleição, nada vai garantir que nós continuaremos a pagar pelo gás o mesmo preço que a gente paga hoje, eu estou falando nós, consumidores. Paralelamente, nós temos especialistas na área de energia elétrica, a senhora é uma delas, e não se inclui nesse bloco que eu vou aqui descrever, que prevê a possibilidade de um apagão em 2009 por falta de investimento em hidrelétricas. Falta de investimentos porque, tem empresários ainda temerosos de investir por causa da mudança recente das regras no setor de energia elétrica. Temos o problema das leis ambientais, enfim, a crise política que acabou contendo um pouco isso e a possibilidade da eleição. Mas, de qualquer forma, fala-se nessa eventualidade de um apagão em 2009. O que é que nós vamos fazer como país para evitar as duas coisas? Bom, primeiro, esse grupo de especialistas falavam num apagão em 2007.
eu estou vendo que agora eles cada dia mais distanciam o horizonte, o que é muito bom. Mas, de qualquer forma, nos deixa preocupados. Eu acho que eles exploram a preocupação, tentando impingir a este governo um apagão que ele não deixou ocorrer. Ele reconstruiu a capacidade de planejamento do Estado. Nós hoje temos energia contratada no horizonte de até 2010. A licitação do Rio Madeira, das 2 hidrelétricas do Rio Madeira, vão tornar o Brasil bastante estável nessa área. Agora, eu queria me dedicar à questão do gás. Nós recebemos o setor do gás absolutamente desestruturado. Por quê? Construíram termoelétrica e esqueceram de construir os gasodutos associados que permitiam que o gás chegasse a essas termoelétricas. E esqueceram que o Brasil também tinha gás e que poderia, portanto, explorá-lo e produzi-lo. Assim sendo, uma das questões fundamentais e que não data da crise, que a gente podia chamar, entre aspas, a crise da Bolívia, mas diz respeito ao fato de que não é consistente com nenhuma política de segurança energética você só ter uma fonte de suprimento. Então, o que nós fizemos? Nós investimos, o governo investiu pesadamente através da Petrobras, que ele é controlador majoritário da Petrobras, na questão da exploração de campos de gás. É isso que permite que hoje a Petrobras faça um comunicado à CVM dizendo, isso saiu na sexta-feira, que até 2008 ela vai produzir 24,2 milhões de metros cúbicos em 3 bacias. Na menor é Santos, a maior, 16, é Espírito Santo e a segunda é Campos. Isto significa duas coisas. Significa que é uma Bolívia que está entrando daqui a 2 anos. Pois é, porque nós consumimos da Bolívia 24 milhões. Vocês estão há 4 É verdade anos. que a senhora queria mais dureza Como? com a Bolívia? É verdade que a senhora queria um tratamento mais duro do Brasil em relação à Bolívia? Deixa eu completar um pouco isso. Há 4 anos... Eu acho que você não resolve o problema da Bolívia com retórica dura. Ministra, a questão da Bolívia não é... É justamente por isso que eu gostaria de falar. Há 4 anos, quando vocês entraram, o Brasil tinha feito a opção de ficar dependente do gás boliviano, enfim, tinha feito o seu investimento, a Petrobras tinha feito investimento e a gente estava dependente do gás boliviano. Isso foi há 4 anos. Ao longo desses 4 anos, nós continuamos dependentes, porque só hoje a Petrobras, diante dessa crise, está anunciando que nós temos condições, sim, de ser mais do que autossuficientes, construindo gasodutos aqui internos. Por que nós esperamos uma crise como essa para discutir uma coisa tão séria? Mas eu sinto te informar que na área do petróleo e do gás, achar gás ou petróleo não é uma certeza. É um esforço. Ministra. E esse esforço, a Petrobras, você coloca dinheiro, você se esforça, a probabilidade de você achar é baixa. Você trabalha com 20% de probabilidade, tanto na área do gás quanto na área do petróleo. Ministra. Quando você conhece as bacias como a Petrobras conhece, às vezes você chega a 30%. Então, não é algo garantido. Como 2 e 2 são 4. Implica em esforço, um volume de investimentos bastante elevado. Se fosse fácil, a maior potência do mundo, que era os Estados Unidos, não tinha sistematicamente crises de gás como tem tido, sendo um dos fatores responsáveis pelo gás num local que mede o preço do curto prazo, chamado Henry Hub, onde chega a $14, nós pagamos 3,80. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o esforço da Petrobras implica, inclusive, numa grande sorte. Nós tivemos 2 coisas, esforço e sorte. Esforço porque colocamos dinheiro, sorte porque achamos e vamos poder entregar para o país 24,2 milhões de metros cúbicos, o que é, em qualquer país do mundo, um grande resultado do ponto de vista da indústria do gás. E mais, acho que este fato, se a gente pode considerar um fato que vai ter significação para o Brasil, é que nós chegamos a uma situação, nós vamos chegar numa situação do gás, que nós vamos ter muito mais margem de manobra para negociar. Isso não significa que a gente vai substituir o gás boliviano, significa que a gente vai complementá-lo. Ministra, não vou perguntar de energia, vou politizar um pouco essa entrevista aqui.
Ademais, assisti uma propaganda agora há pouco na televisão da Eletrobras, longuíssima, falando que o Brasil está salvo, não haverá apagão, etc. Então vamos deixar para a propaganda isso. Esse é um ano eleitoral. O governo Lula continua a ter no seu governo, na sua administração, vários partidos que foram acusados de malfeitos aí do esquema do mensalão, etc. O PL, o PTB, o PP, continuam a ter ministérios e vários cargos. Gostaria de saber sua opinião sobre se na engenharia daqui para frente do governo, esses partidos sempre continuarão só trocando os seus integrantes e continuarão fazendo parte do governo e, eventualmente, de um próximo governo também. E, ademais, a sua opinião também sobre a necessidade ou não de se trazer o PMDB já para a aliança do presidente Lula para um eventual projeto de reeleição. Bom, Fernando, eu acredito que nós temos um país bastante complexo e diversificado e que, obviamente, isso exige que você tenha um arco de alianças para sustentar um governo. Eu acho que seria muito interessante trazer o PMDB para a aliança agora. Não sei se será possível, mas a minha opinião é que seria importante que isso ocorresse. Quanto ao fato de que nesse ou naquele partido tenha havido malfeitos, processos, inclusive, de corrupção e desvios, eu acredito que nós não podemos cometer o erro, aliás, porque não há nenhuma instituição que não tenha a possibilidade de ter processos semelhantes e nem por isso você vai chamar essa instituição de corrupta ou de reunião de malfeitores. Por que isso? Porque o próprio procurador recentemente disse, inclusive, que ele não se referia, ele nunca poderia se referir a uma organização criminosa quanto a uma instituição, que ele estava se referindo a pessoas determinadas. Então, eu acho que os partidos que tiveram esses processos, na medida em que eles tenham novas atitudes, e acho que todos eles estão tendo, não tem por que achar que algum partido desses, tanto o PT como todos os outros partidos que estiverem envolvidos em qualquer crise, eles, para mim, são instituições e eu não identifico as pessoas com eles. Mas várias pessoas acusadas continuaram a influir nos ministérios, ministra. Veja só o caso do Ministério dos Transportes dado ao PL. O PL foi um dos partidos muito envolvidos no esquema do mensalão, dito mensalão. As pessoas que estavam lá saíram, outras ficaram no lugar, mas a influência ficou a mesma. As mesmas pessoas acusadas. Eu queria fazer uma correção. O Ministério dos Transportes era dirigido pelo ministro Alfredo, de fato, do PL. O ministro Alfredo saiu para concorrer ao Senado pelo Estado do Amazonas, não tendo nenhum processo de corrupção em nenhum momento na vida dele. Mas as pessoas que indicaram o ministro Alfredo, que colocaram pessoas nos cargos subalternos... Olha, eu afirmo que todas as pessoas que tiveram algum processo contra elas, tiveram alguma denúncia ou uma acusação, elas foram afastadas ou foram demitidas ou se exoneraram ou pediram demissão. Isto não significa que nós tenhamos feito pré-julgamentos. O que nós fizemos foi o seguinte, nós chegamos a uma orientação, que era melhor afastar para facilitar a investigação. Veja o caso do Severino Cavalcante, ministro. Ele continua frequentando o Ministério das Cidades, vai lá, fala, diz, manda. Eu não tenho informação de que o Severino Cavalcante esteja frequentando o Ministério das Cidades. Eu gostaria, inclusive, se você tivesse... O momento em que saiu nos jornais foi um momento bastante lá atrás, que ele ia no Ministério antes da saída dele da Câmara. Ministra. Nenhuma pessoa continuou influindo no Ministério depois de sair. Ministra, mais que eu saiba, até onde eu sei bastante, não há isso. Ok, vamos fazer mais um intervalo e eu queria lembrar ao telespectador que pelo site www.culturamarcas.com.br ou nas livrarias do país ele encontra os 3 volumes do livro O Melhor do Roda Viva, que são 60 das melhores entrevistas do programa. E participam da plateia nesta noite Carlos Roberto Silvestrin, vice-presidente executivo da Congensp, Associação Paulista de Cogeração de Energia, Chaya Schneider,
assessora, e Agnaldo Nogueira, jornalista, e também Miguel Whittaker França Pinto, advogado e consultor político. A gente volta já já. Bem, nós continuamos com Roda Viva, hoje entrevistando a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ministra, eu faço a pergunta aqui de Pablo Pedroso Lousada, que é mineiro conterrâneo da senhora, mas que certamente faz a pergunta que é de muitos brasileiros. Como é que o governo federal pretende tratar a questão da segurança pública? Olha, eu acho que, de fato, essa é uma das questões uma das mais sérias do Brasil. Acho que combater o crime organizado é uma responsabilidade de todos, Estado e sociedade. E, sobretudo, a ação de combate ao crime organizado, ela tem de ser uma ação hoje cooperada e pronta. Acho que da União, dos estados, dos municípios. A senhora acha que a apropriação que foi feita pelos dois partidos, PT e PSDB, logo depois dos incidentes aqui de São Paulo, foi correta? Porque um partido disse o seguinte, não, a culpa é do outro. O outro disse, não, como a imprensa está falando, negociaram com o crime organizado. A sensação que ficou é que é o seguinte, é a pura apropriação disso para a campanha eleitoral. Eu vou responder pelo governo. O governo tem tido a clareza de que a questão da segurança pública a gente só consegue solucionar se tivermos iniciativas que agreguem todos e que ninguém fique disputando o protagonismo ou quem é melhor do que um é melhor do que o outro. Por exemplo, na questão do próprio Sistema Unificado de Segurança Pública, que a gente tem procurado implantar, e um dos seus produtos, apesar da imprensa dizer que não existe produto, é a Força Nacional de Segurança Pública, que é uma força de elite, que tem 7 mil homens já treinados e que é, de fato, a expressão dessa capacidade de cooperação, porque não é uma força de elite federal, ela provém das polícias militares. E essa cooperação, Polícia Federal, polícias militares, Polícia Civil e Ministérios Públicos, através de gestões integradas, que é a proposta também do Ministério da Justiça, eu acho que ela tem uma característica muito importante, que é o fato de que, se nós formos capazes de articular estas ações, se nós formos capazes, e estamos sendo, é óbvio que você não cria uma Força Nacional de Segurança Pública por decreto, na medida que os seus componentes vêm da esfera estadual. Então, tem de haver acordo. Agora, além disso, o que é que nós achamos que é fundamental? Ministro, gostaria só que a senhora esclarecesse. Os 5 presídios que o governo tinha ficado de construir, Você sabe de que época que esses presídios eram devidos? Eles estavam previstos em 1984, na Lei de Execuções Criminais. Nós temos o mérito de termos providenciado a construção desses presídios. 2 deles nós entregamos, o de Catanduvas, no Paraná, agora em junho. O de Campo Grande nós vamos entregar em julho. 2 outros nós entregamos até o final do ano e mais um no início de 2007 estará pronto. O que acontece com esses presídios? Eles são, poderia-se dizer o seguinte, não, eles têm poucas vagas, na verdade são 1.000 vagas, mas eles são presídios de segurança máxima, em que você tem celas isoladas e que você... A senhora concorda que está demorando? Eu acho que demorou sim, 22 anos. Quer dizer, não, porque vamos dizer assim, tem questões concretas. Demorou 22 anos. Agora, neste governo que está sendo feito, demorou 22 anos, ou seja, estava previsto na lei, a iniciativa de fazer esses 5 presídios foi nossa. Nós estamos concluindo, neste período, os 5 presídios. Mas a Fazenda segurou bastante recursos nos 3 primeiros anos. Não foi isso que a Fazenda fez. Nós demos... O que houve? Porque foi uma questão aí. Em qualquer gestão de recursos escassos, você tem de dar prioridades. Nós tivemos uma prioridade inicial. Essa prioridade foi reequipar a Polícia Federal. Nós aumentamos 33% o efetivo da Polícia Federal.
A Polícia Federal fez 242 operações muito bem sucedidas no Brasil, que desmantelaram o crime organizado, tanto na área de tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, roubo de carga e guarda da fronteira. A Polícia Federal é um ente fundamental porque ela é aquela organização que tem de trabalhar com inteligência, ou seja, montando e dando força para o serviço de inteligência. Se você for observar o orçamento, nós demos muita força para a Polícia Federal. Demos também para a Força Nacional de Segurança Pública. Tanto é que a Força Nacional de Segurança Pública, ela sofreu esse processo de mais demora, basicamente porque você tem um processo de formação de consenso entre os 27 governadores. Muitos deles avançam e recuam. Mas eu vou mostrar uma parceria muito bem sucedida da Força Nacional de Segurança Pública, que é no Espírito Santo. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, sob o patrocínio do governador Paulo Artung, foram capazes de desmantelar e desbaratar quadrilhas do crime organizado que atuavam naquele estado. Mas no Rio de Janeiro e em São Paulo não funciona, né? Mas a mesma coisa foi feita em Minas Gerais. Eu acredito que existem todas as condições, tanto para funcionar em São Paulo, como para funcionar no Rio. Aliás, no Rio, ela está em plena Constituição, na medida em que, inclusive, os recursos da segurança do PAN, eles são recursos destinados, os 273 milhões de reais, vão ser gastos fundamentalmente na Força Nacional de Segurança Pública. Não vai ser o Exército que vai fazer a segurança, o Exército vai participar, mas quem vai liderar a questão da segurança no PAN é a Força Nacional de Segurança Pública. Ministra, deixa eu fazer uma pergunta em relação ao setor elétrico. A Petrobras tem um programa de PCH, que é Pequenas Centrais Hidrelétricas, que esse programa, a Petrobras, ela está entrando com 45% ou 49%, não sei, do capital das empresas, e o BNDES está financiando integralmente os 55% restantes. E há muito rumor no mercado de que possa haver influência política nos grupos que estão sendo escolhidos aqui para esse programa de PCH. A senhora tem alguma informação sobre isso? Não, eu sei que a Petrobras Distribuidora participou em 5 PCHs. Agora, acredito que o BNDES, sempre que financia, ele necessariamente pede pelo menos 1/3 de capital próprio de quem ele vai financiar. Tanto é que nesse episódio agora da Varig, que eles anunciaram hoje, que eles estão abertos a financiar grupos cujas garantias se enquadrem, óbvio, nas do BNDES, eles estão financiando 2/3 para 1/3 de capital próprio. Então, isso pode ter acontecido nessas PCHs. Ministra, mas essa mais ou menos... Só um minuto, 70-30. Mais ou menos 70-30. Ministra, a senhora falou em presídios, desculpa mudar um pouquinho de assunto. A senhora falou na construção de presídios, na Transnordestina, falou nas estradas. Tem muita obra para o presidente Lula inaugurar durante o período eleitoral? Olha, ou até dezembro? Durante o período eleitoral, a lei não permite que, se o presidente for candidato, ele inaugure obras. Agora, a resposta é sim. Se o presidente não for candidato, tem muita obra para ele inaugurar, mas porque a senhora, foi muita como coisa ministra, feita. a senhora pode inaugurar a obra? Quer dizer, a obra está pronta, o governo precisa inaugurar. Pode ir uma ministra, mas nós podemos inaugurar, porque não existe, não seria correto para a população que a gente fechasse a obra, deixasse ela paralisada e só fosse entregar depois das eleições. Ou seja, o presidente pode estar falando que a senhora entregando uma obra ali bem... Ministra, eu ouvindo a senhora, eu fico aqui admirada, imaginando um país assim maravilhoso, quase perfeito. Se o presidente Lula for reeleito, o que ele vai ter de fazer nos próximos 4 anos? Olha, eu acredito que seria bom para o país se o presidente Lula fosse eleito. Primeiro, porque eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Nós temos consciência disso. Eu acho que tinha de aprofundar as reformas que nós já fizemos, tanto a reforma tributária, tinha de ampliar a capacidade, porque nós tivemos um processo de desmantelamento do Estado, porque estava na moda o Estado mínimo. E o Estado mínimo no Brasil foi, obviamente,
muitas vezes, né, você tenta fazer uma coisa e sai outra. Ele tem excesso de um lado e falta no outro. Então, acho que nós poderemos aplicar regras de gestão muito mais avançadas, aprimorarmos essas regras. Mas, sobretudo, o que eu acredito é que nós temos uma tarefa que é muito importante na área social. Eu acho que o programa Bolsa Família, por exemplo, para nós, ele é de fato um programa único e até o próprio Banco Mundial reconhece. E ele não é igual à mera soma de programas como querem alguns fazerem crer. Você soma o Bolsa Escola, soma com o Vale Gás e dá o Bolsa Família. Não. O programa Bolsa Família é uma estratégia de tirar essa população da condição fundamental de pobreza. Por que ele é uma estratégia? Porque nós organizamos um cadastro único. Nós montamos todo um mecanismo de controle e fiscalização para saber se as crianças vão nas escolas, para saber se as mães vacinam as crianças, para saber se tem assistência à saúde. E temos hoje todas as condições para prosseguir nesse programa na chamada linha de saída. O que é a linha de saída? Posto que você sabe quem são essas pessoas, onde elas estão localizadas, você combina o programa, por exemplo, com treinamento para essas pessoas terem uma profissão, para elas não receberem mais aquela renda. A Luz para Todos, por exemplo. A ideia é Luz para estabelecer um Todos, prazo. ele se concentra onde? No Nordeste, em populações rurais. Então, você leva para lá o Pronaf. Além de você levar o Pronaf, que é financiamento para agricultura familiar, permite que você também leve educação para essas pessoas. Eu acho que um processo de transformação das condições sociais da população brasileira está em curso e pode ser completado. Acredito também que todas as questões relativas ao desenvolvimento, eu acho que nós agora temos condição de resgatar a política industrial, porque até 4 anos atrás, falar em política industrial era ser dinossauro. Era ser Quando a senhora fala em política absolutamente... industrial, o que a senhora quer dizer Vou exatamente? dar um exemplo, TV digital. TV digital. E quando é que define o padrão, ministra? O BAR passou uma primeira vez, nós tivemos uma chance de termos uma expertise em microeletrônica no passado. E perdemos aquela chance. E hoje, nós novamente podemos tentar nos inserir no marco da microeletrônica, de semicondutores, de produção de TV de plasma, de cristal líquido, etc. Como? Através de um processo de negociação, de investimento na área de ciência e tecnologia, de investimento nas condições em que permitirão, através da junção da pesquisa da universidade com as empresas nacionais e com parcerias internacionais, absorver tecnologia e modificá-la, porque o Brasil é capaz de fazer tecnologia por ele mesmo. Ministro. Então, eu acredito que existem grandes realizações que os próximos 4 anos de governo a gente pode experimentar. Mas dentro da mesma política econômica, ministro? Isso. Dentro do ajuste fiscal, dentro dessa mesma receita, será possível deslanchar tudo isso, crescer superávit alto. com superávit alto? Nós estamos falando de outro governo. de juros outra alto, política Nós econômica. estamos desse falando de uma mandato. outra realidade. É outra receita? Os governos, eles devem se adaptar à nova realidade. Nós vamos colher aquilo que plantamos. O que é aquilo que plantamos? Nós hoje temos uma política, podemos ter uma política, vocês mesmos me perguntaram aqui por que é que vocês estão fazendo um superávit primário menor. É o superávit de boca de caixa, a senhora mesmo fez uma bela crítica. Aí o Banco Central acha que não pode crescer só um muito pouquinho, porque não suporta. Só um pouquinho, gente, vocês me perguntaram isso. Nós estamos fazendo um superávit primário menor porque se as condições macroeconômicas circundantes são melhores, ou seja, o nosso juro está decrescente, a nossa inflação está sob controle, o nosso setor externo está em expansão e nós estamos com as contas
mudando o perfil da dívida do país, o que é Mas deixa eu pegar um imprescindível. ponto que a senhora está trabalhando. Obviamente, ministro, eu acredito que nos próximos anos, a nossa política ela vai estar muito mais focada na questão do desenvolvimento do que na questão da estabilidade. Mas a gente sempre vai olhar a estabilidade com um dos olhos. Porque não se pode... Mas o juro, por exemplo, não podia estar caindo um pouquinho mais depressa, quer dizer, não há um excesso de conservadorismo no Banco Central, que é muito autônomo e ainda se fala em dar autonomia legal ao Banco Central. Olha, o que a senhora acha o que eu acho é o seguinte, Central? eu vou repetir uma frase que eu achei assim, muito oportuna do ministro Guido Mantega, que diz o seguinte... que nem sobre tortura ele fala sobre juros. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Situação. Vamos pegar um ponto. Sobre tortura eu falo. E sobre a bancada? Vamos pegar só um minuto. Vou pegar um ponto. Gás. Eu posso fazer uma pergunta sobre gás? Uma questão pessoal. Uma questão pessoal. E só uma coisa, eu adoro responder sobre gás. Então, vamos lá. Exatamente. É o seguinte, uma questão sobre gás. Eu estive na Bolívia recentemente, conversei com várias autoridades do governo boliviano, de antigos presidentes, inclusive, que me disseram que, quando a senhora era ministra de Minas e Energia, teve um ex-ministro, que é o Guilhermo Torres, que vinha aqui para Brasília, a senhora encontrava com a senhora, e que ele já adiantava que eles gostariam de aumentar o preço do gás. E que ele diz assim, olha, eu falei várias vezes e a gente não conseguia prosperar essa conversa. Então, eu queria saber qual era a visão da senhora, porque, claro, a senhora do lado do brasileiro, quanto menos a gente pagar, melhor para o Brasil. Então, alguém fala que aumenta, você fala que é isso, vamos conversar. Mas eu queria que a senhora dissesse, assim, como é que a senhora enxerga? Se a senhora enxerga que há alguma legitimidade no que eles estão falando, que a gente paga para ele 3,20, a senhora falou 3,8. Enfim, depende ali de alguns fatores, mas enfim, existe isso. O que a senhora acha que esse desdobramento podia ter sido evitado? Como é que a senhora vê essa história do gás, que é uma questão que está aí, assim? Com os olhos. Exatamente. Como é que a senhora analisa, então, essa questão aí, para a gente ficar assim? Que vinha assim, que tinha uma pressão. Ele me disse, olha, várias vezes eu falei, era uma pessoa educada. Eu convivi com, acho que uns 5 ministros de Minas e Energia, tá? As primeiras vezes eu fui à Bolívia, porque nós queríamos diminuir o preço do gás. A gente queria rebaixar. A gente queria diminuir o preço. Depois, eles queriam aumentar. Agora, essa é, vamos dizer, a sorte de compradores e vendedores. Né? É assim que funciona. O que acontece com a questão do gás e o contrato de gás? São 2 contratos. É um contrato mais um aditivo. Esse contrato tinha um preço inicial. Esse preço inicial tinha uma regra de correção que podia ser corrigida trimestralmente. 3 em 3 meses, exatamente. Essa regra de correção, ela está referenciada a uma cesta de óleos combustíveis, cujos preços são definidos no Golfo Americano, no Mediterrâneo e em Róterdam. E esse reajuste de 3 em 3 meses é um dos componentes. Tinha um segundo componente, que é a possibilidade de uma revisão. Não só você pode fazer uma revisão de 5 anos, como as partes podem pedir uma revisão, elas podem. Então, um lado pediu uma revisão, o outro não concordava. O outro pedia uma e não concordava. Qual é a tensão permanente? Num determinado momento, se você aumentasse o preço do gás no Brasil, não tinha mercado, porque ninguém ia substituir o gás pelo outro combustível alternativo. A Bolívia, por sua vez, tinha eu diria o seguinte, um destino no que se refere ao gás, porque a história do gás é simples. A Bolívia produzia, ela tinha um segmento dela que produzia coca, que era em pequenas propriedades e que resultava em determinada renda distribuída pela população. No processo de readicação da coca, o gás no processo de erradicação da coca no governo Clinton, o gás é trazido como condição fundamental para que haja uma substituição entre a coca, a economia da coca, pela economia do gás. Só tem uma pequena diferença. Toda a indústria do gás, ela é intensiva em capital e gera pouco emprego e, portanto, a possibilidade dela
gerar, ela pulverizar a renda por toda a população. Eles retomaram a Coca, né? É muito baixo. É muito baixo. A Coca. A Coca não então, acabou, cresceu. O que aconteceu? É esse, né? O que aconteceu? Essa característica, tá? Ela fica meio nublada. Então, não, é a indústria que é responsável. De outro lado, o que a Petrobras obteve dentro de regras do governo boliviano, respeitando as regras vigentes e em contratos, em acordos internacionais. Porque esse acordo, para fazer o gasoduto foi feito, era bom sinalizar, antes de descobrirem, aliás, antes de explorarem completamente o poço de San Alberto e San Antônio. Foi feito o gasoduto. O gasoduto veio primeiro, os poços na sua plenitude vieram depois. Isto é... Porque os bolivianos dizem que porque já se sabia que havia as reservas. Aqui no eles Brasil, dizem que eles já tinham descoberto. Aqui no Brasil, a gente sabe bastante onde tem reserva. Por exemplo, supunha-se que o BS-400, a gente sempre dizia que o BS-400 ia ter muito gás. Teve menos do que se supunha e tem outro que vai ter mais. Essas coisas na área, o geólogo, outro dia estavam me contando, a primeira vez ele diz, com certeza. A segunda, ele diz, muito provável. E a terceira, ele diz, me desculpe. É verdade. Então, isso foi um geólogo que me contou. É verdade. Aliás, o diretor estrela da área de exploração e produção da Petrobras. Porque eu sempre pergunto para ele, com certeza? Vai ter. E ele sempre me conta essa história. Ministro. Porque essa é a característica da geologia. Mas eu acredito que, para a Bolívia, nós somos o maior, nós não somos, não há substituto perfeito para o Brasil. Para o gás há substituto, mas para o Brasil não há substituto perfeito. O Brasil pode porque nós prescindir somos do gás boliviano, mas a Bolívia não pode prescindir do país como cliente. Não, eu quero te dizer uma coisa, eu acho que um país do nosso tamanho, com a nossa importância na região, tem de dar valor à integração com os seus vizinhos. Acho que nós fomos desintegrados. Respeitem as regras internacionais, comerciais, que nós cobramos dos nossos parceiros lá fora. Todo mundo vai exigir respeito às regras, porque sem regras você não tem nem como fazer acordos. Você tem razão. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós fomos sistematicamente desintegrados ao longo da história da América Latina. A gente tem de pensar o seguinte, por que numa ferrovia as bitolas são diferentes? Em um país tem dificuldade de comunicar com o outro. Por que na área de energia eu não consigo, no Brasil, passar energia para a Argentina diretamente? Porque nós trabalhamos em ciclos diferentes. É necessário grandes estações conversoras. Acredito que o Brasil tem de ter essa noção de bloco regional, tem de criar bloco regional, tem de ser capaz de pensar a América Latina, a sua relação com a Bolívia, com seus vizinhos, não só no curtíssimo prazo, no médio prazo e no longo prazo. Ministro. Não se trata de uma política imperial. O inverso também, eles também têm de pensar isso. Este é um amadurecimento da América Latina no conjunto. A agenda de um país é medida, a agenda de um país, a amplitude da agenda de um país e seus objetivos tem de ser medidos pelo tamanho e pela complexidade das suas economias, da sociedade. O nosso país é maior. A nossa possibilidade é muito maior. Por que a quem interessa a integração física de infraestrutura gasífera no Brasil, na América Latina? Ao Brasil. Pergunte a qualquer país, em qualquer fórum internacional de energia, se passando pelo lado deles, qualquer quantidade de gás, ela seria desprezada. Não. Então, não é possível ter essa atitude, que eu chamaria o seguinte, tem uma certa miopia na visão que o Brasil tem de ter desta relação. Nós temos de trabalhar para a nossa independência. Nós podemos ser independentes. Nós somos um país afortunado. Tanto é que agora acabamos de criar um outro produto que chama H-biodiesel. Mas eu não estou falando dele, estou falando de gás.
Mas falo dele depois, se alguém me perguntar, por favor. Estou aberta a perguntas. Mas eu acredito que se a gente não for capaz, no caso da Bolívia, perceber o seguinte, o que nós aumentamos? Nossa independência energética. Para quê? Para melhor negociar. Agora, nós também nós sabemos, na pele, que só é boa uma negociação quando ela é vantajosa para os dois. Então, numa mesa de negociação, é fundamental que se olhe as duas partes. Mas, obviamente, você defende a sua. Ministra. Mas você leva Ana, do segundo ou do terceiro, né? Ministra, que nem o geólogo diz, com certeza nós temos que fazer um intervalo. E eu queria lembrar que você que está em casa pode encomendar os mais de 1000 programas do Roda Viva, inclusive o da ministra Dilma Rousseff, fazendo o pedido pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 30 81 3000. A entrevista desta noite é acompanhada também na plateia por Anderson Braga Dornelles, assessor especial da ministra Dilma Rousseff, Glauber Piva, secretário nacional de Cultura do PT e chefe de gabinete da presidência do partido, e Aldo de Souza Lima, advogado. E Adriano Diogo, deputado estadual pelo PT de São Paulo. A gente volta já já. Voltamos com Roda Viva, que entrevista esta noite a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. E o último bloco acabou ficando curto. Por isso eu queria começar, ministra, com uma pergunta. Tem dia que eu chego em casa e digo assim, ganhei o dia. Tem dia que acho que todo trabalhador tem essa situação. Tem dia em casa que diz, olha, hoje não ganhei nada, foi um horror, deu tudo errado. A senhora, como é uma pessoa que passa a sensação de ser extremamente controlada, né, absolutamente segura das suas respostas, mede cada palavra que vai dizer, como fez aqui nesse programa em mais de 1 hora, quando é que a senhora ganha o dia? É uma boa pergunta. Eu acho que eu ganho o dia quando chega na hora da gente entregar um projeto, uma ação, e deu certo. Aí mas isso não depende da senhora, muitas vezes, né? Mas depende da minha ajuda, né? Não é, obviamente, eu não desenvolvo todos os projetos. Aliás, eu não desenvolvo mais nenhum. O que há uma sensação assim que é extremamente frustrante. De apoio, não, de apoio, quando eu apoio outro projeto de alguém que deu certo. Era mais fácil ganhar o dia no Ministério de Minas e Energia? Muito mais fácil. A Casa Civil não é um local em que você só enfrenta as facilidades, né? Você enfrenta fundamentalmente as dificuldades. O fato da senhora ser mulher, a primeira mulher na Casa Civil no Brasil, atrapalha, ajuda? A senhora sente algum tipo de discriminação ao longo de toda essa sua trajetória? Rigorosamente, Helena, eu já senti. E eu acho que é interessante que é o fato de que a mulher, quando ela exerce um cargo com alguma autoridade, ela sempre é taxada de ou dura, rígida e dama de ferro ou qualquer coisa similar. E eu acho que isso é, de fato, um estereótipo, né? É uma padrão, uma camisa de força que tentam enquadrar nós mulheres, que eu não acredito que se faça com os homens. É natural, é considerado algo assim que flui tranquilamente, o exercício da autoridade ou do poder pelos homens. Houve até um ministro, acho que foi o Gil, que falou que a senhora tinha um lado... Mas o ministro, lá em Minas Gerais, quando quer elogiar um homem, diz que ele é uma moça. Uma moça. Ministra, do ponto de vista... Você veja que está aí. Ministra, a senhora disse que ganha o dia quando consegue executar um projeto ou ter sucesso com um projeto. Muitas vezes um projeto no governo depende do outro poder, do poder legislativo. A senhora é nitidamente uma administradora ali na sua função. Do ponto de vista gerencial, nos últimos anos ou décadas, a relação operacional do Poder Executivo com o Legislativo sempre foi muito conturbada. Não existe uma fórmula acabada. A senhora já pensou em como aperfeiçoar essa fórmula, se não agora para o próximo governo? Como é que vai se relacionar melhor o Palácio do Planalto com o Congresso?
Olha, eu acho importantíssimo que o Congresso e o Palácio, o Executivo e o Legislativo tenham uma relação mais estreita. Eu tive uma boa experiência com o Congresso. No modelo do setor elétrico, que ele era o modelo do setor elétrico, ele era um projeto bastante polêmico. No Congresso, ele sofreu, acho que mais de 750 emendas. E isso foi muito bom. Ao contrário do que podia parecer, eu acho que foi um processo de interação em que o que eu aprendi é que era possível, junto com os senadores e os deputados, aperfeiçoar o projeto. Eu não acho que aquele projeto seja um projeto, desculpa, distorcido. Ele é fundamentalmente um projeto em que houve uma participação significativa do Congresso. E também depois com os agentes. Então, eu acredito que é possível aperfeiçoar e que a gente sai ganhando. Ministra, na área da ANP ficou muito complicado a história lá dos cargos. É difícil aquela negociação com o Congresso. É outra questão, né? A senhora perdeu uma batalha dura lá na época da indicação da por isso que a relação sempre vai ser de ganhos e perdas. Mas essa fisiologia que parece atávica ali dentro do Congresso, esse problema ético, moral, como é que a senhora imagina que isso pode ser tratado de maneira, pelo menos, um pouco mais eficaz? Porque acabar não vai acabar, mas você acha que tem alguma fórmula que precisaria ser adotada? Eu não acho... Para a senhora, do ponto de vista administrativo. Mas eu queria falar sinceramente, eu não acho que exista um local preferencial para questões éticas. Não acho que tenha questões éticas. Acho que as questões éticas permeiam toda a sociedade. Toda. Ministra, sem exceção. E que se nós tivermos ou a visão de cidadãos acima de qualquer suspeita ou de instituições acima de qualquer suspeita, esta visão não dá, ou seja, não produz boa coisa. O que eu acredito é no aperfeiçoamento dessas instituições. Acho que nessa relação com o Congresso, mesmo sendo um conjunto bastante heterogêneo e por isso mesmo de congressistas, é possível essa interação, é possível essa negociação. Na hora da escolha, ministra. E acho que não necessariamente esta relação tem de ser permeada por coisas não corretas, incorreções, negociações subalternas, não republicanas. Tudo bem, mas na hora da escolha a senhora vota... Acho que não é necessário. Ministra, só finalizando, dentro desse raciocínio, na hora da escolha, a senhora vota no técnico ou no político profissional? Eu não acredito que exista um bom técnico que não seja político, principalmente nas hierarquias superiores dos poderes. Isso, posso fazer uma pergunta? Por quê? Porque um técnico que não seja político, ele não tem, considerando política, a grande política. Considerando política, a capacidade de pensar os destinos do seu país e ter compromisso com a sua nação. Isso, deixa eu fazer Não acredito em técnicos, eu não acredito na tecnocracia. Isso. Acho que é fundamental que tenha um corpo técnico. Agora, acho que quando chega no estágio da decisão, ou tem sensibilidade para o conjunto do país ou toma a decisão errada. Até porque tem prioridade, né? Existe prioridade. Você tem que saber o que é prioritário. E a hora que entra em questão o que é prioritário, a política sai sorrateiramente e emerge. Porque se eu definir que o prioritário atende ao interesse de 2 ou 3, eu estou fazendo política. Para encerrar, ministra, nosso tempo acabou. A senhora acredita que essa eleição vai ser uma eleição que tenha esse caráter de escolher do ponto de vista político ou vai ser uma guerra suja em que vence aquele que atirar mais lama no outro? Eu espero, para o bem do país, que ela seja uma eleição no alto nível, em que não se perca nos descaminhos do eleitoralismo. Até porque, não só porque eticamente não é correto, é que eu não acho que seja eficaz também. Ministra, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte na sua empreitada, obrigado aos nossos colegas aqui de bancada e nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.